como vai? No programa Viva Saúde desta semana, nós vamos falar sobre manipulação de medicamentos. Por que eles são mais baratos? Quais podem ser manipulados? Eles são mesmo seguros? Como cuidar dos seus medicamentos e o que você pode esperar de uma farmácia de manipulação? Para falar sobre isso, nós convidamos a farmacêutica Ana Luísa Rocha. Ela é farmacêutica industrial e proprietária de uma farmácia de manipulação em Viçosa. Bem-vinda, Ana Luísa. A minha primeira pergunta é essa. Os medicamentos manipulados são seguros? Porque essa onda, essa moda de medicamentos manipulados começou no Brasil relativamente há pouco tempo, né? Talvez uns 10 anos, mais ou menos. Na verdade, não, né? A manipulação de medicamentos, ela antecede a industrialização. No tempo dos boticários, né? E depois, com o advento da industrialização, as farmácias foram diminuindo até desaparecerem. Isso veio porque as próprias indústrias interferiram nos currículos dos médicos, dos farmacêuticos, e mudaram a história da farmácia de manipulação. Com o tempo, houve a necessidade de buscar medicamentos que não existiam no mercado, porque a indústria ela padroniza. Ela vai pelo que a maioria usa, o perfil da maioria. Só que existem diferenças individuais e a indústria não contempla essas diferenças individuais. Então foi aí que a farmácia de manipulação ressurgiu. Voltou. E isso aí tem mais ou menos uns 10 anos. Uns 20 anos. Uns 20 Nesse tempo, ainda existia uma certa desconfiança, né? Às vezes até pelo próprio lobby, as campanhas das indústrias farmacêuticas. Os remédios feitos em farmácia são seguros? Tem problemas? Muita gente ainda tinha dúvida. Isso está resolvido? Sim, hoje o setor está altamente regulamentado pela vigilância sanitária, né? A gente faz todo um acompanhamento desde a matéria-prima até o produto que a gente entrega para o paciente. Então, isso começa com a qualificação dos fornecedores. Os nossos fornecedores são os mesmos fornecedores da indústria farmacêutica, né? Mas como é que a gente diferencia um bom fornecedor de um mau fornecedor? A gente faz a qualificação dele. A gente qualifica fazendo controle de qualidade, acompanhando os laudos que ele nos fornece e criando os nossos próprios laudos através dos controles químicos, físico-químicos e microbiológicos. Com isso, a gente controla o fornecedor e a matéria-prima que chega para a gente. A gente tem controles de processo durante procedimentos escritos que fazem a reprodutibilidade do mecanismo, né, do fazer, né, a receita do bolo, né, que a gente fala. Então, é aquela receita que a gente segue ali. E isso permite a gente trabalhar com qualidade, reproduzindo sempre o mesmo produto. Durante o processo, a gente colhe amostras, avalia o produto e no final do procedimento, a gente faz um novo controle de qualidade no produto acabado. Só então a gente entrega esse produto para o cliente. Então, é um medicamento absolutamente seguro. Absolutamente seguro. Não existe nenhuma diferença daquele que eu compro na farmácia, na farmácia normal, daquele manipulado na farmácia de manipulação. O medicamento industrializado ele tem as particularidades dele. Né? O processo industrial ele é diferente do processo farmacêutico, da manipulação, que é um processo artesanal. Então, a gente não dispõe dos mesmos medicamentos, dos mesmos equipamentos, né? E o produto final tem uma aparência diferente. Né? A própria maneira de fazer é diferente, né? Mas o produto tem a mesma qualidade. Você vai ter a mesma disponibilidade do medicamento para o organismo, que vai proporcionar a absorção e o efeito do medicamento no organismo da mesma maneira. Qual que é a vantagem do medicamento manipulado em relação ao industrial? Ele é econômico, mas não econômico por ser mais barato, mas econômico porque você vai manipular a quantidade que você precisa, na dose que você precisa. Né? Então você não vai ter sobra de medicamento, você não vai jogar o medicamento fora. Né? A questão dele ser às vezes mais barato que o industrializado passa pela questão do investimento da indústria em marketing, em propaganda, né? Que encarece demais o medicamento. O medicamento é individual. Então, você vai ter a dose que você necessita. Enquanto o industrializado, você tem uma dose, por exemplo, de 10 miligramas e outra de 20, se você precisar de uma dose de 16 miligramas, você não tem na indústria. Na manipulação, você tem.
além da possibilidade de você associar vários medicamentos, facilitando o paciente a adesão ao tratamento. Como assim? Você coloca às vezes 2, 3 medicamentos numa mesma cápsula? Isso, algumas associações podem ser feitas facilitando a vida do paciente. Que aí ele toma um remédio só, mas na verdade ele está tomando 3 medicamentos diferentes, 4, dependendo. Além disso, algumas substâncias que não são economicamente viáveis para a indústria, não tem interesse financeiro mais na indústria, eles estão disponíveis para manipulação. Então, alguns medicamentos que sumiram do mercado, a indústria não se interessa mais por eles, na manipulação você consegue ter esses medicamentos. Como é que é a relação de vocês que são farmacêuticos artesanais, não sei se eu posso dizer assim? Magistrais. Magistrais, diferenciando dos industriais. Como é que é a relação com os médicos? Porque a gente percebe assim, toda vez que a gente vai no consultório, existe uma pressão, um lobby, uma campanha, um marketing grande das indústrias nos consultórios para que os médicos prescrevam aqueles medicamentos. Eu não sei se eu estou falando do medicamento ou da substância. Mas os médicos hoje aderiram as farmácias manipuladas, assim. Hoje existe uma aceitação grande, inclusive para prescrever medicamentos diferentes numa mesma cápsula, por exemplo? Sim. Quando voltou a farmácia de manipulação, a farmácia de manipulação era a farmácia dermatológica, né? Então a dermatologia utilizava muito do medicamento manipulado pela escassez que tinha de produtos para essa especialidade no mercado. Hoje não, hoje a gente manipula produtos de cardiologia, oftalmo, ortopedia, enfim, todas as especialidades médicas são contempladas pela manipulação e são prescritos. Depende muito da formação do médico, da experiência que ele tem. A gente também visita os prescritores, né? Eu falo prescritores porque não são só médicos, são médicos, odontólogos, nutricionistas, psicólogos, todos dentro do seu âmbito profissional que eles podem prescrever. A gente visita esses profissionais para mostrar para ele o que a gente pode oferecer, porque muitas vezes eles saem das faculdades sem o conhecimento do que pode ser manipulado, como que pode ser feito. Então a gente faz essa visita, mas não com o intuito de forçar uma prescrição, mas de esclarecer o médico e a gente ser parceiro desse prescritor. Né? É comum prescrever vários medicamentos juntos, assim? Hoje isso é tranquilo, assim, para os médicos? Existem medicamentos que não podem ser associados, né? Existem incompatibilidades não só químicas como fisiológicas, né? Farmacológicas, né? Vamos dizer assim. Mas existem aqueles que podem ser associados. Então isso facilita. Aquele paciente idoso que toma um monte de medicamento, aqueles que podem ser associados numa mesma cápsula, facilitando a tomada desse medicamento. Quais os cuidados que eu, como consumidora, devo ter ao escolher uma farmácia de manipulação? O que eu devo esperar de uma farmácia de manipulação que não acontece no balcão de uma farmácia comum? Porque na farmácia comum eu chego com a receita, entrego para o balconista, ele me entrega o remédio e pronto. Na farmácia de manipulação, a gente primeiro avalia a receita do médico. O que é isso? Não é criticar a receita, mas é avaliar para ver se a prescrição está correta, se está clara, se as dosagens são as usuais. Se tiver alguma coisa fora do usual, a gente entra em contato com o médico, procura saber dele o porquê, qual que é a indicação, né, quais são as razões daquela prescrição. Então a gente evita muito erro. Né? Porque às vezes acontece uma prescrição com a dosagem que pode estar inadequada ou com uma associação que o médico não sabe. Muitas vezes o paciente chega no consultório e ele esquece de falar que ele está tomando um outro medicamento. Isso no balcão da farmácia de manipulação a gente pergunta. É interessante, né? Porque isso volta àquela relação com o farmacêutico de antigamente, né? Do início do século. Assim. Existe uma relação pessoal, né? Sim. Né? Então, até os balconistas são instruídos a passar isso e mesmo que eles não detectem, porque eles não são profissionais com esse olhar, né, preciso, toda prescrição que chega na farmácia, antes dela ir para a produção, ela passa pela mão do farmacêutico. E a minha relação com o farmacêutico, a minha relação de consumidor? Eu sei que hoje toda farmácia normal, ela tem que ter um farmacêutico também. O que eu espero, o que o telespectador deve esperar dessa relação com o farmacêutico, tanto numa farmácia quanto na outra, nas comerciais normais quanto nas de manipulação? Eu chamo o farmacêutico por quê? Toda dúvida que você tiver,
tudo que você às vezes esqueceu de perguntar para o médico, a gente podendo instruir, a gente vai estar instruindo. Agora, o farmacêutico é o profissional do medicamento. Então, qualquer dúvida que você tiver em relação ao uso do medicamento que você estiver utilizando, às vezes nem aquele que você está fazendo naquele momento, mas outros medicamentos, você pode tirar essa dúvida. E o farmacêutico ele também pode estar acompanhando o seu tratamento, né, e levantando um efeito colateral, uma reação adversa que pode surgir, né, do uso daquele medicamento. Então, por exemplo, eu tomo um remédio, me parece uma alergia, uma dor de cabeça, um efeito adverso. Em vez de ir no médico primeiro, eu posso ir no farmacêutico para perguntar se aquilo, já que ler bula de remédio é uma coisa muito complexa. Você tem um acesso mais rápido ao farmacêutico, não que você não deve ir ao médico, mas você tem um acesso mais rápido. Às vezes para você fazer o contato com o médico pode demorar um pouco, você pode acessar o farmacêutico. E o farmacêutico ele vai te informar o que ele puder. Chegou no limite do nosso conhecimento, entrou na área clínica, a gente vai encaminhar para o prescritor. Do tipo assim, olha, essa alergia realmente não é do remédio, é outra coisa, então tem que procurar o médico. E mesmo que seja, né? Mas a gente pode esclarecer aquilo ali para o paciente e encaminhá-lo para o profissional, prescritor ou para um outro prescritor que pode avaliar aquela situação. Ô Ana, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora e daqui a pouco a gente volta falando mais sobre manipulação de medicamentos e nós vamos começar o segundo bloco falando sobre os medicamentos controlados. Então não saia daí que a gente volta já. Estamos de volta com o Viva Saúde desta semana e nosso assunto hoje são os remédios manipulados. Nossa entrevistada da semana é a farmacêutica Ana Luísa Rocha. É correto te chamar de farmacêutica ou é bioquímica? Farmacêutica. O curso é um curso de farmácia. A análise clínica é uma das especialidades do curso, né? O farmacêutico hoje ele tem uma formação generalista, né? E ele é o profissional do medicamento, da análise clínica e da área de alimentos. Ele tem uma atuação bem ampla. O farmacêutico é que trabalha exatamente na farmácia, né? Todos são o farmacêutico, né? Existe uma denominação antiga de bioquímico, porque antigamente, quando os remédios passaram a ser industrializados, o farmacêutico ele sai do cenário da farmácia e vai para a análise clínica. E ele fica o farmacêutico industrial, sim, e o farmacêutico analista clínico, que é chamado de bioquímico. Então vamos lá, medicamentos controlados. O que o consumidor precisa saber para ir a uma farmácia de manipulação comprar um medicamento controlado? Melhor a gente explicar primeiro o que é esse medicamento controlado. É isso. Os medicamentos controlados são medicamentos que têm ação no sistema nervoso central, né, e eles podem ou não causar uma dependência física e psíquica. Então, ele é classificado em várias classes diferentes, de acordo com a ação dele. Essa classificação diz o tipo de receita que tem que ser prescrita pelo médico, pelo dentista. Essa prescrição ela deve ser retida na farmácia no ato de aviar essa receita, né? Então, no caso da manipulação, a gente vai preparar o medicamento, né, e reter essa receita. É aquela receita azul? A receita azul são os psicotrópicos, os que causam dependência. Mas existe também um receituário branco, que são medicamentos que não têm ação no sistema nervoso central, porém não causam dependência. Aí é uma receita branca normal, mas que tem que ter duas, porque duas vias, uma fica retida na farmácia, exatamente. Aí tem que ter as duas, tem um cuidado muito grande. Já aconteceu isso, de eu receber duas receitas e levar uma só na farmácia e não conseguir mandar fazer. Exato. Porque eu não tinha entendido que tinha que ter essa retenção. Tinha que ter as duas, exatamente. E a cópia ela deve ser assinada pelo farmacêutico, que foi aviado o medicamento, né, e ela é devolvida para o paciente com todos os dados da manipulação daquele medicamento. E na farmácia de manipulação, essa relação com o consumidor sendo mais próxima, como a gente falou no primeiro bloco, fica
Fica mais fácil para perguntar, para tirar dúvida, sim, inclusive como tomar o remédio, né? As pessoas têm uma dificuldade com o medicamento controlado, que elas às vezes esquecem de prescrever ou querem deixar para a época do mês que é melhor para elas, tá aviando, o remédio está acabando e a questão também de pagamento, então elas acabam passando da data. Importante saber que o medicamento controlado, ele tem um prazo de validade à receita. A receita só pode ser aviada dentro de 30 dias e não pode ser usada uma receita que é prescrita aqui em Minas Gerais ser aviada lá no Espírito Santo. Ela tem que ser aviada dentro do mesmo estado. Por quê? É a legislação sanitária, a maneira que eles encontraram de controlar esse medicamento. Então, quem toma remédio controlado deve pedir receita, se for o caso de não precisar ir ao médico todo mês para um acompanhamento mais próximo, tem que pedir a receita para o mês seguinte com data... Com a data correta que vai ter o prazo que o remédio vai acabar e o outro começar. Mas isso, na verdade, o médico tem que prescrever para um período de até 60 dias. A receita ela pode ser prescrita para um período de até 60 dias, mas ela deve ser aviada em 30 dias. No caso desses medicamentos controlados. Exato. Tem como comprar remédio na farmácia de manipulação sem receita? A legislação sanitária ela fala que o medicamento, para ser aviado em farmácia de manipulação, ele tem que vir com a prescrição. Então, é preciso a prescrição do médico, do dentista, dos prescritores em geral, para poder estar sendo aviada a receita. Mas e se eu não tomo um remédio controlado? Tomo um remédio, assim, sempre, todo dia. E aí eu posso levar a mesma receita que eu usei o mês passado? Se for um medicamento de uso contínuo, você pode. Isso deve estar constar da receita isso, uso contínuo. Ah, tá. Aí a farmácia pode manipular, pode repetir. Perguntas que são bastante recorrentes na farmácia. Questão de beber álcool. Consumo de bebida alcoólica quando está tomando medicamento. Nenhum o que é verdade e o que não é? Deve ser usado com álcool. Porque o álcool é metabolizado no fígado e ele interfere no metabolismo dos medicamentos. Então ele pode, às vezes, acelerar o medicamento, o metabolismo do medicamento do organismo, ou retardar e aumentar, potencializar o efeito desse medicamento. Se for um medicamento que tem uma ação depressora do sistema nervoso central, essa pessoa vai ter uma ação potencializada. Existem vários efeitos. O álcool ele interfere, assim como os alimentos, eles interferem realmente na tomada do medicamento. Deve seguir a prescrição, a orientação do médico. Deve-se evitar tomar junto, às vezes, com alimento. Outros medicamentos, não. Você deve tomar junto com alimento para que haja uma proteção do estômago. Então, tudo deve seguir a orientação do médico e do farmacêutico na hora de ser. Essa é uma pergunta que a gente pode fazer para o farmacêutico? Que horas eu devo tomar o remédio? Se eu devo tomar longe ou perto das refeições? O farmacêutico está habilitado? Alguns medicamentos não podem ser tomados com leite, outros não podem ser tomados na hora da refeição, outros devem ser tomados na hora da refeição, mas nenhum deles deve ser tomado com bebida alcoólica. Então, essa questão do horário, eu posso chegar na farmácia e chamar o farmacêutico e perguntar isso para ele? Ele é o profissional indicado para isso, para te orientar qual o melhor horário para você tomar. A questão do horário é uma coisa importantíssima na tomada do medicamento. No resultado. No resultado do tratamento, no efeito do medicamento. Se for, por exemplo, um antibiótico, você deve tomar ele sempre no horário correto para que haja o efeito adequado. E se eu esquecer? E se eu esquecer, se eu viajei, se eu, sei lá, teve algum imprevisto, como é que faz? Depende do tipo de medicamento. Alguns medicamentos, assim que você lembrar, você deve tomar. Outros você não deve tomar. Então, vai depender do tipo de medicamento, por exemplo. O farmacêutico pode me dizer Ele que pode te dizer isso. Eu posso ligar para a farmácia e perguntar, olha, eu tinha que tomar um antibiótico de 12 em 12 horas. Aí eu tomei 14. Já tem tanto tempo. Depois o outro eu tenho que tomar... seguindo aquelas 12 primeiras, isso é assim? Ele pode me responder isso? Isso, a gente pode responder isso. É muito perguntado o uso correto de anticoncepcionais, por exemplo. Sim. Né? Porque, esqueci de tomar a pílula, que horas que eu vou tomar? Como que eu devo tomar? Depende também? E é particular, né? Por exemplo, o anticoncepcional é de um jeito, o antibiótico é de outro jeito. No caso do anticoncepcional, já que você falou que é uma pergunta muito recorrente, qual que é a resposta? Então, você deve tomar em até 12 horas do horário que você tomou, você deve tomar imediatamente
o medicamento. Passou essas 12 horas, você não toma, toma no dia seguinte e passa a ter que usar um outro método anticoncepcional junto, porque você perde o efeito do medicamento. Então eu tinha que tomar hoje, não tomei, lembrei de madrugada, posso tomar e no dia seguinte tomo no horário normal que eu tomaria. Mas tem que usar um outro método anticoncepcional, porque senão você corre o risco. E no caso do antibiótico? O antibiótico ele deve ser tomado no mesmo horário todos os dias. E se eu esquecer? Então, se você esquecer, tem que tomar rapidamente, logo em seguida, porque ele tem uma curva dentro do organismo, ele tem que manter um determinado nível. Vai caindo esse nível, você tem que tomar de novo para manter esse nível de antibiótico no sangue e no órgão que você está querendo atingir. Acontece de alguém chegar na sua farmácia e falar assim, olha, esse remédio não está me fazendo mais efeito, eu quero aumentar a dose? Sim. Né? Isso é certo? Ninguém pode aumentar a dose do seu medicamento, a não ser o clínico que está te atendendo. Né? A gente não deve tomar medicamento por conta própria, nem modificar os horários de tomar, a quantidade, a dose. Alguns medicamentos têm uma dose, um ranking, né, de dosagem muito estreito. Então você pode chegar a uma dosagem tóxica ou, se você abaixar, pode usar uma subdose que não vai fazer o efeito. Então não mude essa dosagem do medicamento por conta própria. Procure a orientação do clínico que te atendeu. Da mesma forma, a interrupção do tratamento. Eu conheço assim, muitas pessoas, principalmente às vezes as pessoas que não têm muito conhecimento, assim, não tem conhecimento nenhum disso, começa a tomar um antibiótico, está com uma infecção qualquer, uma infecção, ou no caso do anti-inflamatório, uma inflamação, aí melhora, para de tomar o remédio. Pois é, então o tratamento ele não vai ser completo. Essa infecção ela pode voltar e aquele remédio não fazer mais efeito. E aí o clínico vai ter que prescrever um outro medicamento. Né? Então, o tempo de uso, quem determina isso realmente é o clínico. A gente não pode mudar por conta própria. Uhum. Né? Acontece, às vezes, também a pessoa usa, às vezes, um medicamento antidepressivo, por exemplo. Né? Apresenta um quadro de depressão. Já estou melhor, posso parar. Né? E aí vai entrar em crise novamente porque parou aquele medicamento. É muito sério. Uhum. Então, o medicamento tem que ter acompanhamento do médico. Você não pode tá mudando isso por sua conta e risco. O que é bom também para uma pessoa, não é bom para outra. Às vezes você tem os mesmos sintomas, mas são problemas diferentes, né, e que devem ser tratados de maneira diferente, com medicamentos diferentes, posologia diferente. A automedicação é perigoso perigosíssimo, sempre, né? Perigosíssimo. E hoje o acesso a médico é tão mais simples, com os PSFs, ou até como você mesmo está dizendo, tem muitas questões que o farmacêutico pode resolver, Sim. Pode te orientar. Às vezes você nem precisa ir ao médico, é questão de chegar e perguntar. E toda farmácia tem que ter um farmacêutico, é questão de chegar e perguntar mesmo. Exato. Né? E se não tiver, mudar de farmácia e procurar um farmacêutico da sua confiança. Toda farmácia tem que ter um farmacêutico, e agora o Conselho de Farmácia, inclusive, está exigindo que, inclusive, no final de semana, no sábado e domingo, a farmácia que estiver aberta, ela tem que ter um farmacêutico presente. Quando essa questão de manipulação de remédio, quando você vai num mês, ele vem numa cápsula azul, na outra ele vem numa verde, ou ele vem às vezes com uma indicação, já aconteceu comigo, de uma indicação, tomar 2 comprimidos em vez de 1, como é que é isso? Na verdade, a farmácia escolhe as cores de cápsula que ela vai trabalhar, né? Isso é uma coisa de cada farmácia. Não tem nada a ver com o remédio. Não tem nada a ver com o medicamento. É só uma embalagem, né? É só uma embalagem, um invólucro, né, que vai conter a dose do medicamento ali. Então, o que acontece? Às vezes, aquela cor de cápsula sai do mercado ou a farmácia não consegue comprar novamente aquela cor, muda de cor. Não quer dizer que o seu medicamento está errado, mas que mudou o invólucro. O conteúdo continua o mesmo. E em relação à dose, né, às vezes a quantidade, o volume do pó não cabe numa cápsula. Então, uma dose pode ser dividida em 2, 3, 4 cápsulas, se for necessário. Então, tem que explicar para ele que às vezes é preciso tomar 2 ou 3. Isso, mas isso não é problema nenhum. Não é só uma questão da Ele vai manipulação. tomar uma dose. Uma dose pode ser uma cápsula ou 2. Né? Agora, isso tem que ser orientado, tem que ser passado para o cliente, isso tem que estar no rótulo do medicamento. O rótulo é uma outra vantagem do medicamento manipulado, né? Porque ele é muito personalizado, né? O rótulo, você tem a condição de acompanhar e de verificar a qualidade do seu medicamento também pelo rótulo. Ele tem que ter o seu nome, tem que ter o nome do prescritor, tem que ter o medicamento, a dose, a maneira de usar,
né? E maneira de usar vem a posologia, né? Qual a dose e quantas vezes ao dia? Para você. Para você. Ele é individual. É individual e respeita a sua individualidade. Ana, o nosso tempo terminou, mas uma pergunta rápida. Quando você compra, por exemplo, um shampoo, uma loção, um xarope, às vezes acontece também de vir menos do que o tamanho. Isso é normal também? Já aconteceu comigo, já vi pessoas reclamando. Isso é de se esperar? Você chega em casa e fala, parece que está faltando. Por exemplo, às vezes o médico prescreve um shampoo de 100 ml e a embalagem que a farmácia dispõe é de 120 ou 140. Então a farmácia vai embalar naquela embalagem final, mas vai ficar um espaço vazio. Não quer dizer que a quantidade que você comprou não esteja ali. Tem exatamente a quantidade que você comprou, só que numa embalagem às vezes maior. Tá. Eu tinha muitas perguntas para te fazer a respeito de medicamento de homeopatia, mas nós vamos deixar isso para um próximo programa. Desde já, você está convidada, porque também tem muitas dúvidas a esse respeito. A farmácia que você trabalha também faz manipulação de homeopatia, então você está convidada para voltar, por favor. Muito obrigada pela sua presença aqui. O Viva Saúde dessa semana está chegando ao final. Nós agradecemos a sua atenção e a sua audiência e esperamos a sua participação neste programa. Como sempre falamos, este programa é uma produção conjunta da TV Viçosa e do projeto Medicina Consciente do curso de Medicina da UFV. O Viva Saúde também pode ser visto novamente no site do YouTube. Para isso, basta procurar pelo canal Viva Saúde TV Vicose, sem o cedilho. Suas sugestões de tema para o programa são sempre muito bem-vindas. Para isso, mande um e-mail para a gente. O nosso endereço é vivasaude@ufv.br. Um abraço para você, uma semana com muita saúde e paz e até o próximo programa. Apoio Cultural Agros, Instituto UFV de Seguridade Social.